Opa, Ronald, Opa! E aí, e Rodrigo, aí, tudo cara, bem? bom demais, mais uma vez aí, Mais uma vez inicia vamos mais uma, mais um vídeo aí, né, cara, do Design mais um Review vídeo pra 3D, gente gravar aí, né? isso, E trazendo é aí, isso né, aí. trazendo as notícias aí que a gente teve aí dessa semana, né, e essa semana foi interessante, né, cara, pelo que a gente viu aí, teve eu chego a dizer que é um marco aí pra gente aí da engenharia, né, cara, de projetos. Foi o super evento aí, né, do BIM Forum Conference Brasil, né? Aconteceu agora dia 6 e 7 dessa semana, e aconteceu lá em São Paulo, né? Então foi Foi. muito interessante. A gente pegou aqui para fazer um resumo, né? A gente vai falar diretamente aqui do, da reportagem deles mesmo, né, das publicações Isso. que eles fizeram 2 publicações, porque teve muito conteúdo, então foram publicações de 2 dias, né, então Uhum. foi bastante interessante aqui. E é bem legal a gente ver como é que vai tendo mais. O Brasil, né, vai entrando aí no mercado aí da parte de tecnologia em BIM também, sabe? Porque Isso. a gente é comum, né, que aconteçam as evoluções, né? E essas evoluções dessa aí ou dos tópicos que a gente percebeu aqui no fórum, que aí volta a falar de inteligência artificial, volta a falar de tecnologia IA, né, a inteligência artificial, a gente fala sobre a parte eles falaram, né, sobre a parte de gêmeos digitais. hum, a gente percebe que é um mercado que tem muito a caminhar ainda, né? E Isso. está em uma evolução constante e bem interessante. É. Então aqui foi uma coisa unânime, né, que a gente percebeu aqui, que foi a questão dos gêmeos digitais, né, Uhum. e sustentabilidade, inteligência artificial, tudo que falaram aqui, né? Essa evolução, e é interessante como é que a gente percebe assim, a gente meio que vai misturando alguns assuntos param de ser falados, mas aí depois é bom esses fóruns de vez em quando que retornem alguns assuntos, porque, por exemplo, bom, a própria inteligência artificial, por ser uma coisa que está muito em alta, tende meio que a gente abafar ou até trazer como se fosse parte da inteligência artificial, e nem sempre é interessante a gente ver que existem outros campos, quando a gente fala sobre por exemplo, a IoT, né? Acaba que meio que foi parando de falar aos poucos, e nesses fóruns a gente volta a ressuscitar esses assuntos que, embora estejam parando de ser falados devido à alta inteligência artificial, mas também que mantém uma constante evolução. Não por não estar sendo falado, mas a evolução tem acontecido. E aí, nesses fóruns, a gente volta a retornar nesses assuntos. Dos tópicos dos assuntos que teve premiações também, não foi, Ronald? Teve. E isso, tiveram algumas premiações, né? Aqui eles fizeram algumas premiações, destacaram aqui algumas premiações, né? Que é construção de edificações, operação e manutenção, né? Que aí, e aí você pega 2 setores, né? Você pega aqui construções e edificações foi pela MRV, e aí o Uhum. operação e manutenção destacou aqui que foram os gêmeos digitais da Vale, então você já vê que pega setores diferentes, apesar Isso. de ser engenharia do mesmo jeito, né? Uhum. Mas uma voltada mais à engenharia residencial e a outra já na engenharia industrial, são utilizações do BIM diferente, né? Certo, a gente percebe que é construções, né? Ele trabalha com Uhum. tudo que é construtível. Então, assim, tanto que a gente vê que é um ramo muito amplo, né? Quando a gente pega desde a da construção de residências até projetos de mineração, a gente vê que assim, é muito grande assim, a quantidade de campos que tende a trazer, né? E a gente percebe que o quanto que isso é importante para a quantidade de profissionais, sabe, no Brasil. Porque imagina o seguinte, se aqui a gente está trabalhando com arquitetura, com engenharia, com a mecânica, civil, você percebe uma amplitude muito grande de profissionais que, que devem começar a olhar para esse assunto com mais, Foco, né? com mais foco, né? Com mais foco, porque igual, por exemplo,
O BIM, o que a gente trabalha em BIM hoje, já não é mais uma metodologia separada. Ele já está chegando, está entrando num ponto que a gente já consegue ver isso nas áreas todas, sabe? Já tá sendo trazido para dentro da cultura mesmo brasileira, né? Isso. É, uma coisa legal que teve nesse evento aí, a gente está comentando aqui, tiveram algumas coisas que são destaques, né? Que eu achei que foi bem interessante, que foi a revisão da norma, né? A Uhum. Para 19650, 1950. eles Uhum. comentaram sobre teve uma As- palestra, né? Do Paul lá citando essa revisão, né? E a importância dos ambientes comuns digitais, né? Que a gente chama de CDR. Uhum. É muito importante porque o BIM em si, ele é interessante, a gente tem as coisas, mas onde estão esses dados guardados? Onde é o ambiente que esses dados vão ser guardados? Então, teve essa palestra, né? Teve essa palestra que foi muito interessante. Também teve uma outra palestra, né? Que o Calvin Kahn, que é o presidente da Building Smart dos Estados Unidos, né? Que celebrou os 25 anos do Open BIM, que é uma coisa muito Certo. interessante também, porque a gente fala muito às vezes, de BIM mais focado nos fornecedores de software, né? Mas o pessoal tem trabalhado muito no Open BIM, né? Que É uma seria plataforma única, né? É uma que plataforma. seria Uhum. ser única, né? Para trocar informação, né? Porque o BIM nada mais é do que informação, né? Isso, a concentração de informações e integrando, né? E fazendo com que a Uhum, informação passe a ser útil, conversando uma com a outra, né? E a gente percebe o seguinte, que, por exemplo, a importância do papel da OpenBIM, para também não tendenciar aquela coisa de falar assim, olha, a empresa tal, que é produtora de software, tudo tem que ser feito nela, porque senão não é BIM. Ou a outra empresa que faz todo o trabalho nela para falar que ali é BIM. Ou seja, quando a gente começa a pensar em integração, a integração também tem que ser pensada é, em preços diferentes na hora que você vai fazer alguma junção, né? Não em empresa diferente, né? Mas no sentido assim, softwares conteúdo, né? diferentes. Software diferente, né? O software é diferente. Ou seja, se meu software vem de uma. Se o meu conteúdo vem de um software de uma empresa e outro profissional tem o conteúdo de software de outra empresa, justamente, mesmo A assim, gente tem que integrar. tem que Tem que integrar, integrar. né? Não necessariamente a gente pode falar assim, ah, não, eu tenho uma plataforma única, para um lado ou para o outro. Beleza, claro, você pode ter essa metodologia de falar assim, olha, no contrato quero que seja essa plataforma. Mas o BIM Uhum. tem que ter essa possibilidade de integração, né? Inclusive, a gente percebe aí, por exemplo, quando a gente pensa em IoT, né, que aí nas palestras fala sobre isso, IoT, a Sim, gente tem que pensar em integrar a ideia de captação de dados, né? Captação de dados, em alguns casos, que é no caso de erros digitais, em tempo real, mas, assim, a captação de dados para a integração é isso que faz a inteligência, né? E é isso que é trabalhado, acho que, de modo geral, acaba sendo a palavra essa, sabe? Inteligência. Quando a gente integra dados, a gente torna inteligência, né? E é o que tem sido em alta no momento. isso aí destaca aqui que no segundo dia a gente teve algumas palestras aqui, e aí falando algumas, algumas coisas tiveram Tem um destaque maior. Uhum, destaque maior, né? E aí no segundo dia aqui, já no dia 7 eles falam de algumas coisas aqui, né? Que é o Digital Twins, né? Que é os gêmeos uhum, digitais. E aí, esse destaque aqui que eu achei bastante interessante, que o Nicholas Mann, que é um VP da Autodesk, né? Ele fala muito sobre a IA, como que a IA vai potencializar o lado criativo e técnico, né? Que agora correto. está todo mundo voltando para a IA, Uhum. como que isso vai potencializar a engenharia. E Isso, aí como que. Uhum. achei bem interessante de as empresas, mesmo os fabricantes de software, né, as que desenvolvem software já estão Trazendo para dentro dos softwares deles, né? isso. A gente percebe nos novos softwares agora sempre já tem um pouco de ferramentas Uhum. de IA trazidas para dentro do software, senão eles ficam. É, ah, é a inovação, né? Essa é a inovação.
Inovação, É. exatamente. E aí uma coisa que ajuda aí que é, e exige inovação é a parte que hoje que é a construção sustentável, né? Uhum. Até estava vendo umas construções de casa que você já compra ela em Módulos, né? wireframe, né? E ela já vem pronta e é uma montagem super limpa. E aí aqui Uhum. teve uma outra palestra aqui, né? Falando sobre a parte de construção sustentável. Então, foi bem interessante, porque a construção ela tem que ser. Hoje, as construções têm que ser rápida, né? Uhum. O tempo é cada vez mais importante e limpo, né? Gerar menos resíduo, né? Ou Obras seja, tem. mais Uhum. eficientes, né? E a Laura aqui, a Laura Esteves fala de mais eficientes e sustentáveis, né? Acho Correto. Já pensando presente e interessante. futuro, né? Que acaba que Isso. ali meio que vai juntando agora fala assim, o CAPEX e o OPEX, né? A gente tem que pensar no presente, pensar no futuro, pensar manutenção, tempo de construção, tudo tem que ser mais rápido para ser com custo menor. A longo prazo tende a ser custo menor, né? E, e volta de novo, isso aí, para isso, existe essa importância de integração, não é? Uhum. O que a gente ia trazer é justamente isso mesmo, né, só para poder ter um destaque, né, para essa semana aí, inclusive teve participação, eh, aí na ISO 19650, né, teve a participação brasileira também de trazendo aí uma Contribuição, né? uma contribuição, né, É, para essa normatização mundial, para a gente aí. isso. E aí também teve essa integração, teve a participação do setor público do Brasil também, né? Com o pessoal da Caixa, do Sebrae. Então foi bem interessante, né, Rodrigo? Uhum. Foi Achei muito bem bom. interessante, porque envolve o Brasil nessa questão do BIM, desde o setor privado, o setor público, e o Brasil fazendo parte nessas revisões da ISO, foi Isso. bem interessante. E até para poder, assim, qualquer norma, né, que qualquer ISO que apareça, a gente vai precisar sempre de ter as adaptações, né? E E isso aí é feito conforme o tempo vai passando, vai tendo estudos aí, as revisões, né? E aí vai refinando e melhorando cada vez mais, né? melhorou, exatamente. Pessoal, os links, né, das referências aí, a gente vai deixar Vão aí estar aqui no embaixo os descrição. 2 dias aqui, né, Rodrigo? Uhum. Eu Vamos acho. deixar aqui embaixo, deixar tudo escrito. Então, vai na descrição, já vê aí o que vocês têm a comentar, vai na descrição, tem links, tem coisas recomendadas para vocês. Então, assim, a nossa conversa continua, né, Rodrigo? Uhum, isso, a informação continua aí, né? Pessoal, eu acho que é isso, né? Já peço para poder, olhem, se inscrevem no canal, já dá um joinha e comentem, né, o que vocês acharam, a participação, que às vezes até quem participou aí, né, quem conseguiu participar, poder comentar o que achou do fórum Isso, e o que tiver a e contribuir, né? isso que contribuir, até sugestões também, né, para a gente poder para outros vídeos. E eu acho que é isso aí. E deixa o like, pessoal, aí pra gente também, Uhum, né, que é importante. E vamos dar seguimento, né, Rodrigo? isso. Muito obrigado, pessoal, quem assistiu até agora. Muito obrigado e até mais para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.